Olá a todos, aqui com vocês é Débora Nunes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, centelhas queridas. É com muito prazer mesmo que eu venho aqui falar um pouquinho com vocês e a respeito de como que as coisas estão assim fluindo e acontecendo aí na minha vida. Graças a Deus as coisas estão assim caminhando. Estou vendo muito progresso. Estou vendo o trem mesmo, como o professor diz, né? O trem andar. Só que eu gostaria de partilhar uma coisa com vocês que foi muito, mas muito esclarecedor para mim, a questão da meditação, né? E como eu pedi a consciência do Joel Goldsmith, eu pedi a consciência dele, e aí eu comecei a ler o livro dele, A Arte de Meditar, esse livro aqui. Então, nesse livro do Joel, ele fala assim, olha, ele fala que não há uma medida exata assim para você meditar, um horário, você que escolhe o teu horário, né? Pode ser na madrugada, pode ser durante o dia, você tira alguns minutos, mas sempre com o intuito de meditar mesmo, com aquele intuito de se conectar com o seu eu, com o seu eu divino, com o eu interior, sabe? O teu eu, o Deus dentro de você mais profundo. E aí ele fala assim no livro, quero partilhar isso com vocês, porque é muito bom isso, é muito enriquecedor, é extraordinário o conhecimento dele e a espiritualidade dele, como que ele era uma pessoa assim muito espiritualizado, né? Muito, muito, muito. Então, esse livro assim, eu estou amando ele, sabe? Estou amando o livro. E é lindo, muito lindo mesmo. E eu quero partilhar aí com vocês isso daqui. Ele fala assim, ó. Não há uma programação fixa. Às vezes vou para a cama às 8 da noite, levanto por volta de 10h30 e medito até às 3 horas. Depois volto para a cama até 4 e 4h30. Levanto novamente e permaneço em meditação até de manhã. Então, ele era uma pessoa tão conectada com Deus, com a essência divina, que ele passava a maior parte do tempo dele meditando. E aí eu comecei a fazer os meus questionamentos, falei, poxa vida, eu preciso meditar mais, eu preciso melhorar mais, eu preciso ouvir mais a divindade falando comigo, eu preciso me conectar, ter essa conexão, né? E como que eu faço isso, né? Aí eu comecei a fazer aí a meditação na madrugada. E como aqui no Paraná tá muito frio, e às vezes assim eu não consigo levantar da cama por conta do ar, muito gelado, muito frio. E então eu só faço meu travesseiro e fico quietinha ali meditando, sabe? E, e meu mentor fala tanto comigo, tanto que eu não tenho vontade nem de me mexer na cama, assim. Eu fico tão quietinha, tão com vontade de ficar cada vez mais imóvel, mais quieta, mais em silêncio, ouvindo, sabe? Ouvindo a voz da minha centelha dentro de mim. Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Como que é bom a gente dar passos e para o nosso crescimento, estar mesmo conectada com o todo. Essa fusão, esse amor, um amor assim incondicional, sabe? Um amor extraordinário. Ah, é maravilhoso, maravilhoso. Aí ele fala assim, ó. E sempre que quando alguém ia procurar Joel, ele ouvia a pessoa, sabe? Então, eu aprendi também com ele isso. Eu aprendi assim a ouvir mais, porque eu preciso ouvir aquilo que o outro tem para me falar, sem antes querer dar a resposta para a pessoa, sabe? Sem antes sugestionar a pessoa. Não.
Eu aprendi isso, eu aprendi a ouvir as pessoas, eu aprendi a escutar mais e a ouvir a centelha dentro de mim, sabe? Porque cada pessoa está aí no seu processo, está em uma determinada fase, um determinado momento e passando por esse momento, e a gente precisa só apenas ouvir a pessoa, né? Sem dar a resposta que ela precisa, sabe? E eu estou fazendo isso. E isso é maravilhoso, porque ele fala assim, quando você ouve, né, você aprende, porque se a pessoa não pediu aquela orientação, se ela não pediu a resposta, por que eu vou dar a resposta para a pessoa, né? Porque é o meu olhar, não é o olhar da pessoa. Então, a própria pessoa, ela precisa perguntar para a centelha dela, ela precisa perguntar para o Deus que está dentro dela, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Né? Qual é a melhor solução? Como que eu devo agir? Porque a pessoa, ela precisa passar por isso, né? E assim, e se eu for dar a resposta, é a minha visão. Às vezes, o que eu vivo, o que eu sinto, não é aquilo que o outro vive, sente. Não é. Cada pessoa é uma centelha, cada pessoa sente. Por isso que o professor Hélio, ele fala para nós assim: olha, busque as respostas dentro de você. Não me passe e-mail, não me passe e-mail, não queira que eu dê a resposta exata para você. Eu não vou fazer isso, porque você tem orientação. É isso que o professor quer que a gente faça. Ele quer que a gente ouça essa voz dentro de nós e que nós possamos ouvir e buscar a melhor resposta. E uma palestra do professor que ele falou assim que eu já ouvi várias e várias vezes no caminho da palestra, nos vídeos de 5, acredito que é a carta do baralho. E eu ouvi assim esse vídeo umas 10 vezes e sempre vou lá e vou ouvir esse vídeo, porque esse vídeo aí ele mostra pra gente como que a gente deve agir, como que a gente deve escutar a centelha. A gente não tem que ir pela cabeça de ninguém, a gente não tem que escutar o conselho de ninguém, a gente tem que buscar as respostas dentro da gente. E através da meditação, o processo da meditação, que vai fazer com que nós nos encontremos, que nós encontremos a melhor resposta, a resposta que a gente precisa, sabe? E isso daí é emocionante, isso daí é gratificante quando a gente deixa a centelha agir, quando a gente deixa a resposta vir fluir dentro de nós, sabe? E você encontra aquela resposta e você fica aliviado e você se sente tão feliz por aquela resposta ter vindo ao teu encontro. Aquilo que você precisava. Porque tudo aquilo que a gente pede, quem pede recebe. Quem busca acha, né? Quem bate, a porta vai se abrir. Mas quem não pede, quem não procura, não vai encontrar. É isso, é encontrar a resposta dentro do nosso ser, lá dentro, de Deus dentro de nós. Né? É saber que o todo, ele mora, ele vive dentro de nós, lá no nosso ser, lá no âmago do nosso ser. É isso, porque aí se concretiza aquela palavra que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Olha que coisa linda, maravilhosa. Eu e o Pai somos um. Então, sabendo que Débora, eu e o Pai somos um. Eu estou comigo, estou dentro dele, estou dentro do coração dele, estou dentro dele, vivendo com ele, né? E aí as respostas vêm quando a gente se abre para a espiritualidade, para a graça divina, deixar ela agir, aí ela vem ao nosso encontro. Porque nós demos a abertura necessária para que isso pudesse aí acontecer. Então a abertura é nós abrimos dentro, lá dentro do nosso ser.
Aí ele fala assim, ó, porque o processo da meditação, ele traz estímulo e ele traz também clareza, traz estímulos, traz uma nova conexão com Deus, com a divindade dentro, e aí a gente sempre se torna cada vez mais renovado, mais fortalecido, mais ancorado, e através da meditação, e essa porta que a gente tem que abrir e adentrar nela cada vez mais, porque é através do processo da meditação. E ele fala assim, olha, muito legal, à medida que avançamos neste trabalho, podemos vir a perder o caminho, se a pressão dos negócios ou as exigências de crescentes responsabilidades nos privarem dos nossos períodos de contemplação. Então, às vezes, a gente fica tão envolvido com os nossos negócios, com o trabalho, né, com as nossas responsabilidades, coisas que a gente precisa fazer, e se a gente seguir por esse caminho, a gente vai perdendo a essência, a gente vai perdendo, a gente vai nos afastando, né, da conexão com a centelha. A conexão com a centelha é a fusão através da meditação. Então, através da meditação é que nós vamos conseguir abrir mais e mais, adentrar mais para dentro do nosso ser e ter assim essa expansão de consciência, né, através da meditação. Então, a meditação é um processo extraordinário que mexe lá no fundo do nosso ser, da nossa alma. Ele fala assim, uma vez que Cristo no nosso centro é tocado, é possível que atividades externas aumentem a tal ponto que invadam o tempo que deveria ser dedicado à meditação. Então, uma vez que Cristo, nosso centro, é tocado, é possível que atividades externas aumentem de tal ponto que invadam o tempo que deveriam ser dedicados à meditação. Então, quando a gente começa o processo de meditação, os nossos afazeres também aumentam. Então, eu preciso ter clareza e não deixar que isso seja sufocado. Eu preciso aumentar ainda mais, né, a minha responsabilidade, o meu querer, a minha vontade para a meditação, abrir um tempo favorável para a meditação, porque quanto mais a gente cede para as coisas externas, para as coisas mundanas, para as coisas que o mundo nos oferece, nós vamos distanciando da centelha, a gente vai se distanciando desse dom espiritual, que ele fala que é um dom espiritual, que é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa material que possamos sacrificar. Então, a conexão com a nossa centelha, ela é de tal ponto primordial e ela é infinitamente a coisa mais valiosa que qualquer coisa do mundo possa te dar. Porque uma coisa eu tive a clareza, que é o seguinte, quanto mais eu me aproximo da minha centelha, quanto mais eu tenho conexão com a minha centelha, mais as coisas de fora são resolvidas. É o que o professor fala. E é isso, a pessoa tem que sentir isso, a pessoa tem que saber que ela tem que experienciar esse processo. Então, você, ressonante, que você está fazendo a ressonância, vá por esse caminho da meditação, da abertura, da sua abertura com Deus, com a divindade que está dentro de você, dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano. E aí, quanto mais eu priorizo isso, mais o caminho é aberto, mais as coisas começam a acontecer, as coisas de fora começam a ser resolvidas, tá? As coisas que eram difíceis de acontecer passam a acontecer, tá? Então, o meu deserto, ele passa a ser florido, ele brota, né? Ele começa a brotar os arroios, né? Os arrojos, né?
no deserto, começa a brotar, ou seja, as plantas começam a nascer, as plantas começam a germinar, e isso, a vida, ou seja, a vida dentro de mim, a vida, a minha comunhão com a centelha, com Deus dentro de mim, começa a florescer. E aí é como um jardim que começa a florescer, o jardim ele começa a brotar, as flores começam a aparecer, a sua vida começa a ter mais alegria, mais felicidade, mais amor. Você começa a contemplar mais, você passa horas de contemplação, você contempla mais, você contempla os pássaros, você contempla a natureza, você contempla uma árvore, você contempla as coisas, a criação de Deus. Que quando nós estamos em desalinhamento, nós não conseguimos enxergar isso. A nossa rotina, o trabalho, as coisas o dever, as coisas que eu preciso realizar, elas passam a ter prioridade, e eu vou distanciando dessa fonte que jorra água, que jorra amor, que jorra felicidade, que jorra alegria, e que me orienta, que me reconduz, que me fortalece, que deixa a minha vida mais colorida, mais alegre, mais feliz. É essa conexão que nós temos que ter. Se a gente não conseguir ter isso, é o que o livro do Joel fala. Esse livro aqui é maravilhoso, gente, maravilhoso. Quem puder comprar ele, compre e leia. Leia o livro dele. Porque ele fala assim, ó, o mestre ele se retirou das multidões para comungar sozinho no deserto, no topo da montanha. Então, nós também, assim como o ensinamento de Jesus, que ele saiu, ele se retirava para a oração, para a meditação, a gente também, nós precisamos fazer isso, nos conectar com a divindade dentro de nós. Devemos também nos afastar das nossas famílias, dos amigos, das nossas obrigações humanas, a fim de ter esses períodos de comunhão necessários ao nosso desenvolvimento e desdobramento interior. Uma ou duas meditações ou uma comunhão sem propósito ou desejo de qualquer espécie nos traz a experiência de Deus cada vez mais profundamente. Então, cada vez que eu me retiro, cada vez que eu vou em busca da conexão com a centelha, na meditação, eu encontro tudo, tudo. Porque não tenho palavras assim para descrever aí como que é maravilhoso, como que é. Ai, é maravilhoso, gente, maravilhoso demais. A gente tem que viver esse amor, o amor, a fusão com a centelha. É extraordinário. Então, ele fala assim, ó. Aí ele fala outra coisa também que eu acho muito legal também compartilhar com vocês, que ele fala assim que é a questão sobre a dieta alimentar, né? Frequentemente surge a questão da dieta em relação à meditação. Existe alguma dieta especial que, se seguida, irá aumentar a capacidade espiritual? O aspirante ao caminho espiritual deve evitar certos alimentos? Deve se abster de comer carne? Aí ele fala assim, ó, em cada estágio de nosso desenvolvimento, somos tentados a acreditar que algo que fazemos ou pensamos no reino humano irá nos ajudar no desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Essa é uma suposição falsa. Pelo contrário, é o desenvolvimento da nossa consciência espiritual que muda nossos hábitos e o modo de vida cotidiano. Então, é a consciência espiritual, não é o externo, é o interno. Então, cada vez que eu encontro com a minha consciência, com a fusão com o todo dentro de mim, então, eu encontro aí encontro tudo. Porque não são as coisas. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim, eu vou deixar de fazer isso para ter isso. Tipo, a pessoa quer fazer uma barganha com Deus. Eu vou deixar de fazer isso para poder ter isso. Não, não é assim que ele está dizendo aqui.
Cada vez que eu me aprofundo mais no campo espiritual, cada vez que eu deixo, como o professor fala, cada vez que eu deixo a onda penetrar dentro de mim, que eu deixo ela fazer morada em mim, que eu sinto a conexão, que eu sinto o amor, que eu elimino a minha vida, aquilo que me desconecta com a centelha, coisas que são negativas, que eu me afasto de coisas negativas, que eu digo não a isso porque eu sinto a presença, o amor. Então eu deixo, porque eu sinto a presença, então eu deixo de fazer coisas, ou eu deixo de comer coisas que vá prejudicar o meu corpo físico. E não só o meu corpo, mas a minha conexão mesmo com o espiritual, né? Então, aí ele fala isso, cada vez mais que o aspirante ele progride no longo do caminho espiritual, mais conectado, então ele passa a comer menos carne. E ele fala assim, ó, conforme o aspirante progride ao longo do caminho espiritual, passa a comer carne cada vez menos, em última instância chega ao ponto de parar de comê-la definitivamente. Não vamos, no entanto, acreditar que há virtude em algum ato de omissão. Então não tem virtude na omissão. Não há virtude na omissão. A virtude é a conexão interior, é o sentimento que você cria, que você abre dentro de você, que você sente a presença, sente o amor, e aí você deixa de fazer coisas que você fazia antes, que era tão importante que você fazia, que você deixa de fazer. Você se afasta de pessoas porque aquelas pessoas, elas vão me acrescentar alguma coisa? Não. Então, eu sigo o meu caminho, deixo aquelas pessoas viverem o caminho, seguirem o caminho delas e eu sigo o meu, com a minha consciência, com aquilo que eu devo fazer, com aquilo que eu sinto que eu devo fazer. É isso. Então, é essa conexão que nós temos que ter. Então, não tem, o Joel fala, não tem virtude na omissão. Então, não tem que omitir de fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Não, isso não. Então, ou seja, então, não tem avanço, né? Não tem avanço espiritual quando a pessoa faz isso. Então, ela é desenvolvida, o quê? A nossa espiritualidade, a nossa conexão, ela é desenvolvida através da leitura espiritual, da escuta espiritual, da minha atenção plena, eu desenvolvo a minha atenção plena, o meu ouvido, a minha sintonia fica mais fina, então eu passo a ter, assim, uma associação mais àqueles, né, no caminho espiritual e na prática da meditação. Aí ele fala assim, ó, o reino de Deus é encontrado pela percepção interior. Olha que frase maravilhosa. O reino de Deus é encontrado pela percepção interior. Então, é o que eu sinto, como eu percebo, né? Como aquilo, como Deus me mostra aquilo que eu perguntei, a minha resposta vem com uma percepção interior lá dentro de mim. A transformação exterior dos hábitos alimentares é um resultado direto de uma graça espiritual interior. Olha que lindo! É o resultado do processo de espiritualização ocorrendo na consciência. Abster-se de carne não é um meio de desenvolver a graça espiritual interna, mas o desenvolvimento da graça leva à renúncia de tais coisas no plano externo. Que coisa linda, né? Então, ele fala assim que abster-se de carne não é um meio de desenvolver. Ou seja, tem gente que fala assim, eu vou deixar de comer carne, eu vou deixar de comer carne para ter a espiritualização. Não é isso. Quando eu me espiritualizo, eu deixo de comer carne, né? Porque é uma percepção interior, né? Um desenvolvimento, é uma graça que Deus nos dá, que o todo nos dá, que a centelha nos dá. Então, você cada vez mais vai sentindo menos vontade de comer carne, assim como eu. Isso está acontecendo comigo, pessoal. Por isso que eu vim aqui, né, falar isso para vocês.
Então, é muito lindo, ó, abster-se de, vou até repetir porque isso aqui é maravilhoso, ó. Abster-se de comer carne não é um meio de desenvolver a graça espiritual interna, mas o desenvolvimento da graça leva à renúncia de tais coisas no plano externo. Então, quando eu sinto a graça, quando eu sinto a presença de Deus dentro de mim, quando eu sinto a presença da centelha divina dentro de mim, aí eu recebo a graça, porque é uma graça espiritual, de deixar de comer carne. Olha só que coisa linda, maravilhosa, né? Então, comigo está acontecendo isso, por isso que eu vim aqui. Então, eu comecei meu processo de meditação mais tempo, né? Comecei assim, prolongar o meu processo de meditação, e isso aí começou a acontecer comigo, porque eu comecei perguntar, conversar mais com a minha centelha, sabe? Comecei a conversar mais com a centelha, comecei a ter aquela conexão, sabe? E ouvindo a voz, não, não faça isso. Olha, resolve isso assim. Olha, faça isso. É, eu estou dando aula, então dou aula para o segundo ano, né? Estou alfabetizando. E tem alguns alunos, assim, que são com dificuldade, porque, na verdade, eles não tiveram aí o pré, nem o primeiro ano. Então, aí eu escuto a centelha falar assim para mim, colapsa para ele, né? Olha, já imagina ele já lendo, já escrevendo, já entendendo, né, o processo então, de alfabetização, de consciência da leitura e da escrita. Olha, colapsa para ele. Que ele já sabe o que é um fonema, e também colapsa para ele o que é consciência fonológica, sabe? Assim, coisas assim, maravilhosas que eu sinto a minha centelha, então eu estou fazendo isso para os meus alunos, eu já troco eles, cada dia que eu chego na escola, eu troco os meus alunos de carteira, eu coloco um aqui, outro ali, sabe? E assim, eu tô vendo assim que estou tão ágil, estou tão resolvendo as coisas com tanta facilidade. Olha, nos meus relatórios, mesmo assim, as coisas assim que no sistema online, né? Agora a PAI ela passou para o sistema online, né? O RCO e registro de classe online. Então, e aí, como o sistema não foi liberado agora, no mês de junho, eu preciso colocar todo o meu conteúdo, toda a frequência, tudo, né? Então, tem professores assim, gente, que não sabe, não consegue, sabe? Tá se batendo mesmo para resolver essa questão, porque tem gente que tem tanta dificuldade e assim eu faço com tanta agilidade, já consegui já fazer aí os meus planos de aula, já consegui já colocar tudo certinho, sabe? Eu já fiz tudo assim, estou resolvendo as coisas, estou escutando a centelha falar, faça isso, faça aquilo. Então, aí tá sendo assim maravilhoso, muito, muito, muito extraordinário mesmo, coisas assim. Sabe, a minha vida financeira também, né, começou a andar, pedi assim pro professor amortização de dívidas, eu era bem desorganizada na minha questão financeira. Hoje não, hoje eu coloco tudo no papel. Hoje eu estou vendo onde que eu estou empregando o meu dinheiro, vejo assim e escrevo, pago com gratidão, isso que foi pago com gratidão, pago com muito amor, eu coloco em cada conta, sabe? Então eu tô vendo assim processos extraordinários na minha vida. Ou seja, para eu ter os meus resultados, eu preciso assim me organizar, né? E aí teve um dia também, estou tendo muitos sonhos, vários ressonantes também já me falaram assim, olha, né? Eu estou sonhando, estou sonhando bastante, e eu também, né? Inclusive, assim, já sonhei com uma pessoa que eu não conheço, não sei quem que era, um homem, eu não sei quem que é essa pessoa. Tive vários sonhos com a mesma pessoa, e mas eu sei que a minha centelha está preparando o momento para eu conhecer essa pessoa. Não sei quem que é, mas já conversei, já tive várias conversas também. E também teve
Teve um outro sonho também que eu sonhei, comprando, pessoal, uma casa de 3 milhões de reais. Nossa, eu fiquei maravilhada, assim, eu acordei assim, ai, sabe, quando você acorda assim tão bem, eu falei, meu Deus, nossa, olha, minha centelha me mostrou que eu comprei uma casa de 3 milhões, que legal, que maravilha. Então, ou seja, isso já é real, né? Já é real, o sonho já é real, só falta materializar. Então, eu estou no meu processo. Esse vídeo tá bem longo, mas assim, é com muito amor mesmo que eu venho aqui falar com vocês, tá? E desejo a todos que estudem, que façam a meditação, que se desenvolva, vá em frente, não pare, continue, tá? Porque eu tô vendo muito resultado na minha vida e desejo o mesmo para cada um de vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão a Deus por tudo. Ao professor Hélio, gratidão, 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 tá? Fiquem com Deus. Paz e luz para todos.